dessa vez. Nos preparar sobre mediunidade para o passe tão esperado para a equipe. Desligando os temas roteiros, mais uma lugar, agradecer continuamente, dando espiritual, nos acolhe, abraça, cada entrada desta casa, nos acompanha durante esta hora, a quem agradecemos pelo bálsamo de tranquilidade e de paz, vai nos envolver toda semana. Agora, com esse minuto de preparo, daremos início à oração de abertura desta segunda-feira. Terminando já a segunda-feira do mês de março, terceiro mês que já se vai do ano de 2024. Antes de pedir qualquer coisa, agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa fé, pela nossa esperança de sempre conquistarmos dias melhores, momentos melhores. Que a prece de hoje seja estendida, em especial, a todos os médiuns que por esta casa passaram em forma material e que hoje se encontram na parte espiritual. Nosso agradecimento pela doação de energia, pela colaboração com o SPI, assim como para todos os médiuns que abraçam essa casa de estudos e de caridade. Para tanto, Senhor, iniciamos a noite de hoje proferindo a prece que aprendemos a orar há mais de 2000 anos e que nas entrelinhas das suas palavras passa a ser um hino de amor e de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino,
o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Iniciamos agora chamando meu primeiro palestrante do SPI, né, Fernando? Em 2012, a primeira vez que entramos aqui nessa casa, encontrei um sotaque carioca muito agradável, uma pessoa de uma capacidade de estudo muito grande e de um abraço vocês não podem deixar de receber. Bem-vindo. Claro, naquela hora. Alô? Oi? Certo, em casa? Vocês ouvem bem? Jesus nos abençoe. Permita que os nossos corações recebam as boas energias. Meus amigos, hoje é um dia muito importante para mim, a gente poder falar sobre a mediunidade. Uma chance que a gente tem de misturar um pouquinho os trabalhos da casa, quando eles acontecem nas reuniões públicas de evangelho, e hoje é uma reunião de evangelho, mas que a gente tem o objetivo de tratar um pouquinho de algo que é um norte para nós, que é o estudo da mediunidade. Nesse curto espaço de tempo, eu vou tentar falar do mais simples, alguma coisa um pouquinho mais complexa, tentar agradar todo mundo, e a espiritualidade nos guie também sobre isso aí, porque, afinal de contas, é sobre mediunidade, né? Vamos lá. Imagine agora, por essa porta entrasse alguém e falasse: Bruno, pela primeira vez estou visitando sua casa. E eu não sei nada sobre espiritismo, não conheço nada sobre Kardec, sobre essa doutrina dos espíritos que você tanto ama. Estuda desde a mocidade espírita, lá na cidade de Petrópolis. Me diga rapidamente como é que eu vou estudar. Como é que eu vou me preparar para, a partir de agora, ser um espírita? O que eu faço? Como eu estudo? O que eu tenho que me dedicar? Quais são os temas de maior interesse? Eu fiquei refletindo sobre isso já faz algum tempo. Eu falei, um dia eu ainda vou encaixar isso numa palestra. Mas eu tenho, de vez em quando me dá uns insights, eu vou lá, mediunidade, né? Eu vou lá e escrevo e guardo algumas coisas que são relevantes para que sejam utilizadas. E essa largarei aqui hoje para que vocês possam pensar. Hoje, antigamente eu não saberia como responder, mas talvez eu falasse, toma aqui o livro dos espíritos, como antigamente falava, leia o Nosso Lar, ou mais antigamente ainda eu falava, lê o Violetas na Janela, ou lê a Zíbia, que a gente já nem lê mais, mas assim, a gente fomos mudando ao longo do nosso tempo, como espíritas. Mas hoje eu diria diferente. Existem algumas coisas que sempre estiveram muito claras na vida, na frente dos espíritas, e a gente não pegou essa informação, a maior parte de nós. O que eu responderia agora para essa pessoa que entrou ali e colocou onde eu estudo? O que é importante estudar? A primeira coisa que é importante é você estudar o espiritismo para responder às suas questões. E assim foi feito o Livro dos Espíritos. Porque o Kardec não perguntou, embora ele tivesse a mediunidade, né, como nós vamos falar, o Kardec simplesmente, ele não foi médium do espírito que respondeu a ele mesmo. Porque senão o espírito falaria, olha, pergunta isso para mim. O Kardec pergunta, ele mesmo respondia. Não faz sentido isso. Kardec, o trabalho dele é importante para nós porque ele foi o codificador. Então, o Kardec perguntou, os espíritos responderam. E não recebeu as perguntas também prontas. Ele perguntou. Então, as dúvidas, as 1019 perguntas que estão dentro do Livro dos Espíritos, foram feitas pelo Allan Kardec para os espíritos. Então, se o Kardec, lá, né, em 1857, teve essas dúvidas, por que nós, hoje, vamos querer saber a pergunta do outro? Eu quero saber quais são as minhas.
Porque houve áreas do conhecimento e da competência que eu já me desenvolvi. Outras eu ainda não, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas. Então, a primeira coisa é, você, como um ser social, um ser da nossa comunidade espírita, pergunte para os espíritos aquilo que você quer saber. São essas respostas que você tem que buscar dentro da doutrina espírita. Seria, então, primeira coisa, responder as suas próprias questões. Segunda coisa, eu cuidaria muito das leis morais. Assim, eu preciso utilizar a ferramenta espiritismo para me desenvolver nas minhas leis morais. Então, busque dentro da doutrina espírita, né, os livros, as obras, as perguntas e as pessoas que estão ao nosso lado, porque espírita sozinho não vale nada, a gente precisa realmente da interação social, a gente precisa da interação familiar e profissional para que a gente se desenvolva. Então, a gente precisa das pessoas. Então, eu preciso me colocar à prova diante dessas pessoas para responder as minhas questões morais. E veja, então eu preciso estudar perguntas que me fazem sentido para mim. Preciso estudar as leis morais, né? Preciso estudar onde tudo começou. Onde tudo começou? O que eu estou fazendo aqui? Se eu sou um ser que vivo da simples ignorância até a perfeição, eu comecei em algum ponto. E por que eu comecei nesse ponto? Por que foi tão importante para o Allan Kardec escrever a obra Gênese? As 5 obras básicas, e é sobre essa minha resposta, são o Livro dos Espíritos, onde estão as perguntas que o Kardec tinha, que ele fez para os espíritos. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele colocou as questões morais que eram importantes para os espíritos, para a doutrina espírita e para o próprio Kardec. Né? Ele vai e busca na Gênese um livro que ele escreveu um livro inteiro, que é chamado de obra básica, onde as pessoas estudam onde tudo começou. E a gente quer começar a estudar pelo meio. Né? E outra coisa, ele dedicou um outro livro inteiro sobre mediunidade. Nós já estamos há muitos e muitos anos encarnados aqui nessa vida e nós não estamos nada sobre mediunidade. E por fim, o bem e o mal, o céu e o inferno. Então, quais são os 5 campos de conhecimento que o espírita precisa dominar? As suas próprias respostas, as leis morais, onde tudo começou, a mediunidade e a minha noção de bem e mal diante do mundo. Era o que nós falamos há pouco sobre o Rio de Janeiro, essas coisas. Então, assim, onde eu me coloco diante desse bem e mal, essas evidências que estão aí da primitividade ainda do ser humano. É sobre isso. É dessa forma que a gente deveria conduzir todos os nossos estudos. A nossa vida espírita tem que ser pautada por isso. E nós estamos, muitas vezes, dedicados nos nossos estudos, nas nossas leituras. Eu quero entender a modernidade do que está acontecendo dentro das camadas de DNA, quero entender a glândula pineal funcionando como elemento de mediunidade para isso, para aquilo. É muito importante que a gente faça esses estudos, mas a gente não pode perder de vista que nós precisamos dominar a questão de bem e mal. A gente realmente precisa compreender a mediunidade e aonde tudo começou. E quando a gente, de alguma forma, começa a fazer as conexões, a gente fecha e inicia o estudo de hoje. Para que a gente entenda a mediunidade, a gente, há muito tempo atrás, a gente fala, existe um 6º sentido, esse 6º sentido seria a mediunidade. Então, se nós estamos falando de tato, audição, paladar, olfato e visão, nós temos aí, então, 5 sentidos. Muito fácil da gente identificar isso na gente. Mas veja, o que eu quero afirmar aqui para vocês é o seguinte: a pessoa que é cega, ela enxerga. A pessoa que é surda, ela ouve. Mas como assim? Isso é contraditório. Não, estou dizendo o seguinte: esse seu corpo, nessa sua encarnação, não possui determinadas propriedades da escuta. Esse seu corpo, com determinadas condições físicas que você tem, não lhe é permitido enxergar as coisas. Mas você percebe, você vê as coisas, porque essas faculdades são do corpo. O espírito, além dessas 5, possui ainda a mediunidade. E, naturalmente, nós que estamos encarnados também possuímos essa mediunidade. Acontece que se por acaso, né, nós estamos chegando a determinadas idades, tem vários aqui que utilizam óculos. Né? A gente sabe a dificuldade, que eu também uso óculos, então assim, a gente sabe a dificuldade que às vezes é para ler, para focar. Isso nunca foi assim quando eu era mais jovem. Assim, eu fui perdendo a visão ao longo da vida. Né?
fui vivendo, eu fui perdendo a audição ao longo da vida, então isso vai acontecendo conosco. E a gente sente que o nosso corpo vai falhando naquela condição. Mas a gente só está perdendo condição. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a mediunidade é uma das faculdades que ela é ao contrário. Ao longo da vida, a gente começa a ganhar mais mediunidade. A gente enxerga menos. Mas a gente é mais intuído. A gente tem mais um sexto sentido. A gente consegue perceber mais algumas coisas, algumas energias negativas, positivas. Não vai ali, tira a mão, não faça isso, não faça aquilo. Nossa, eu estou com uma vontade de fazer isso. Cara, preciso ligar para aquela pessoa. Então, assim, essas coisas cotidianas que vão acontecendo é a nossa mediunidade falando para nós. E a gente precisa entender por que isso acontece. Nosso tempo é extremamente curto. E aí surge um convite da noite. Nós temos um grupo na casa que está há anos estudando só mediunidade. Um grupo muito bom, muito forte. Quartas-feiras, eles estavam agora, a última aula foi sobre DNA, e falando sobre a questão relacionando a questão do código genético, justamente com essas capacidades que se tem de exercício de mediunidade. E eu fui uma daquelas pessoas que diziam, poxa, eu entrei nesse centro falando minha mediunidade é de uma pedra. Entrei aqui falando minha mediunidade é de uma pedra. E depois de anos num grupo de mediunidade, foi possível realizar algum tipo de trabalho. Descobri que é uma faculdade que a gente consegue melhorar, a gente consegue desenvolver, a gente consegue utilizar essa ferramenta de ajuda ao próximo e a si mesmo. Do que eu falo a si mesmo com muita vontade, né? Sempre falarei. Se tiver com esse microfone, sempre falarei. Próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Como a si mesmo. Parece que a gente é menor do que os outros. Não, é como a si mesmo. Quero me ajudar. Preciso me ajudar. Preciso crescer. Quando eu cresço, as pessoas que estão ao meu redor crescem. É isso que funciona a mediunidade. Por que quando eu cresço, as pessoas crescem? O nosso corpo é um campo eletromagnético. Vamos ver se eu consigo desenvolver em 10 minutinhos algum raciocínio lógico sobre a mediunidade. Porque tem um final, né? O final tem que ser, né, envolvente, essas coisas assim. Né? Técnicas de palestra. É bom, eu adoro esse formato. Só para ficar registrado. Né? Falei em off. Agora estou falando que gostei assim. Vamos lá. Pense o seguinte. Nascemos. Então, um espírito é conectado com a matéria. Essa matéria, né, a partir de duas células, elas começam a se juntar, a se dividir, aí vai acontecendo a divisão celular, elas vão... esse corpo vai cada vez crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. E numa outra palestra já foi explicado que conforme essas células vão se duplicando, né, sempre exponencialmente, porque 1, 2, 4, 8... e elas vão, né, a partir de um determinado código genético, né, próprio de cada pessoa, elas se multiplicam com uma ordem e seguindo determinadas leis biológicas, elas vão subindo, a pessoa vai crescendo, crescendo, crescendo na barriguinha da mamãe, vão crescendo, 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 e cada uma dessas células vai sendo conectadas no seu espírito. Portanto, cada vez o seu espírito vai ficando mais ligado àquele serzinho que está lá. De forma que esse mergulho não é um mergulho imediato, é um mergulho celular. Ele vai conecta, ele vai cada vez ficar mais ligado naquilo lá. Beleza, a gente dá um looping, porque não dá tempo, e nesse looping já estamos formados. Adolescência, vamos colocar 25 anos, 20 anos, então até o cérebro já está totalmente construído. Diante disso, nós somos seres plenos das nossas decisões, causa e consequência, e aí realmente é o trabalho que a gente faz na segunda-feira de desenvolvimento. Mas para falar de mediunidade, eu preciso que vocês entendam a vida. Dentro do nosso corpo, esse corpo que existe, ele está o tempo todo gastando energia, porque cada coisa que eu faço aqui, estou gastando energia. Cada movimento, cada toque, cada vez que eu falo, isso tudo estou gastando energia. Mas, ao mesmo tempo, esse meu corpo, ele é como se tivesse uma bateria.
E ele se aproveita da respiração, do oxigênio, se aproveita da alimentação, ele se aproveita dos meus depósitos de energia e ele usa essa energia para que eu me mantenha vivo. E qual é o símbolo da vida? O coração. O coração está batendo, aquele ser está vivo. Quando o coração bate, o que é o bater? Não vou entrar em sangue venoso, vou pular. Vamos lá. Quando o coração bate, ele lança para a pontinha do dedo o sangue com o oxigênio, ele chega até a ponta lá do meu dedão. A cada minuto esse sangue vai girando dentro do meu corpo. Um problema, um detalhe. Todas as vezes que esse sangue gira dentro de nós, se qualquer coisa girar, se eu continuar insistindo, uma hora minha pele vai soltar de tão quente que vai ficar. Toda vez que algo se movimenta, gera calor. Por isso que todos nós estamos a 36, 36,7. Se der 37,5, mamãe já fica tensa, 38 já toma um banho, 38,5 já mandou um antitérmico. É febre. Algo está errado. Porque o nosso corpo nos avisa porque ele está tendo que passar mais vezes naquele determinado local para curar aquele ponto. E dado a isso, gera mais calor, mais energia, a febre sobe. Em linhas gerais, está sendo bem rasteiro esse estudo de hoje. Mas o que eu quero dizer? Se nós estamos num corpo que gera calor, está revestido com uma camada, nós temos então um corpo, um campo eletromagnético formado por nós. Não falei nada de espiritismo até agora. Só quero dizer o seguinte: se dentro desse corpo, veja um fio, a energia não fica indo para um lado e para o outro, se eu botar a mão no fio, choque. O que eles fizeram? Pegaram esse fio e revestiram com uma determinada camada. Para quê? Para que eu possa segurar o fio sem tomar um choque. Mas aqui dentro está passando energia. Dentro de nós, estamos gerando e gastando energia. Nosso corpo nada mais é do que uma capa do nosso campo eletromagnético. Existem aparelhos que, se eu chegar aqui, perto desse fio, ele vai me dizer qual a voltagem. Mas ele não me dá um choque. Mas tem um aparelho que ele é minucioso e, se eu chegar perto, ele percebe. Existe uma determinada máquina que, se você tirar a foto da pessoa, eu vejo a aura. Stirling. Mostra a aura. Não é possível fotografar. E na hora que eu fotografo, eu percebo o quanto que ele está mais vermelho, mais amarelo, mais verde, em qual dos chakras ele está assim ou assado. É possível fazer uma análise. Veja, tirando uma foto da energia dele. Tirando uma foto dele. Então vejam, se eu sou um campo eletromagnético, quando ela fala que ela gosta, a gente vai dar um abração no final, eu vou dar aquele abraço na Ideli, significa o quê? Que quando a gente se abraça, o meu campo eletromagnético alcança e se mistura com o campo eletromagnético dela. E aí a gente percebe, porque a minha energia se conecta com a energia dela e a gente se sente bem. Porque tem afinidade, tem carinho, tem amor, tem respeito, tem tudo nesse abraço. Então é possível que a gente interfira no nosso campo eletromagnético para que a gente consiga influenciar no ambiente. Por exemplo, eu entro no centro e me sinto super bem. De onde vem isso? Porque quando as pessoas entram todas aqui com a mesma intenção de se ajudar e ajudar ao próximo, a gente cria aqui dentro um campo eletromagnético que está lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, que vai falar da teoria magnética do meio ambiente. A gente vai vir aqui dentro e entender que esse meio ambiente, todo esse campo de energia que está sendo feito aqui, é formado pelos nossos campos eletromagnéticos. Então, a importância da mediunidade, a palestra de hoje sobre a importância da mediunidade, é que nós não podemos passar nessa vida e não estudar a mediunidade. É uma matéria que deveria ser, sabe, dada em todo momento. Se for, eu quero ser espírita, não, então vai estudar a mediunidade.
Você tem que saber tudo sobre mediunidade. Mas eu não sinto nada. Igual eu já falei um dia. A minha mediunidade é de uma pedra. Né? Leia, aprenda, entenda sobre o que é mediunidade. Aí teu abraço muda. Aí teu toque muda. Sabe? Aí o teu olhar para a pessoa muda. Porque eu consigo te influenciar as pessoas pelo meu campo eletromagnético. Quando eu sento e falo, meu Deus, proteja minha esposa, os meus filhos que estão em casa. O que eu quero dizer? Que o campo eletromagnético deles, Senhor, consiga estar aberto o suficiente para receber as energias que eu estou recebendo aqui. Eu tenho um parente que está doente na Itália. Eu falo, Senhor, né, que a sua misericórdia consiga permitir que o amigo espiritual dele consiga, de alguma forma, convencê-lo a abrir os seus chakras e campos de força, né, para que aquele dentro do plexo ali, ele possa receber aquelas energias daqueles espíritos que estão prontos para ajudar, porque às vezes a pessoa está fechada e não se abre. Vamos abrir os nossos campos de força, vamos abrir os nossos chakras, vamos entender como isso funciona, vamos começar a influenciar ambientes influenciados por eles e bloquear, quando a gente entrar em determinados ambientes também difíceis de lidar, a gente entender que esse ambiente não vai me influenciar. E não é uma coisa, o poder do subconsciente, né? Por que isso funciona? Por que a pessoa fala assim, vem lá, sei lá, agora os coaches, o cara vai lá e fala, pô, repita 50 mil vezes, esse campo aqui não vai, esse ambiente não vai me influenciar. E a pessoa repete, ela repete tanto aquilo, porque ela quer o quê? Ela quer se proteger daquilo. O médium, ele tem um controle disso. Exercer a mediunidade não é fazer uma psicografia, não é uma psicofonia, sabe? Não é, isso é muito mais. É muito mais. Uma psicografia, uma psicofonia, ou uma manifestação mediúnica de qualquer ordem, ela corresponde a uma porcentagem muito pequena do tanto que aquele médium exerce de mediunidade no seu cotidiano. Quando há um encontro mediúnico para tratar de determinado estudo, ou ajuda, ou auxílio, para qualquer pessoa que seja, né, que aquilo tem determinados objetivos, não vale destacar agora, mas quando a gente se reúne para aquele fim, né, aquilo ali é 1, 2, 3% do que é da mediunidade daqueles médiuns. Porque aqueles médiuns estão exercendo a sua mediunidade diariamente dentro da sua casa, no seu trabalho, sabe, no transporte público o tempo todo. O Kardec, mais uma vez, aqui é o puxão de orelha, ele escreve um livro inteiro sobre mediunidade. Um livro inteiro. Poucos espíritas leram. Um livro inteiro sobre a Gênese. De onde começamos, os átomos, moléculas e tal. Gente, eu não estudei isso na escola, não vou estudar agora no Espiritismo. Quer entrar no meio. Entra no meio. Aí entra no meio do filme, né? E não entende porque no final aconteceu certas coisas. Porque aconteceram lá no capítulo 1, assim que o personagem abriu a porta. Que porta? Essas são as perguntas para quem entra no meio do filme. Que porta? Que personagem? O que houve? Precisa conhecer. O que ele quer propor? Kardec propõe. Se a vida é eterna, eu preciso entender de onde nós viemos. Eu preciso entender qual é a maior ferramenta que eu tenho para me desenvolver, a mediunidade. Beleza, então eu já sei como. Então, a partir disso, eu sei de onde eu vim. Agora eu tenho a minha ferramenta máxima, né? Mediunidade. Ótimo. Como eu faço para eu viver bem? Aplico as leis morais. Tenho domínio do bem e do mal, né? E depois, quando eu tiver isso tudo, provavelmente vocês terão cumprido a proposta do Livro dos Espíritos, que é responder os seus próprios questionamentos. Quantas pessoas aqui já não abriram o Livro dos Espíritos e foram em certas partes e falaram, cara, isso aqui não faz nenhum menor sentido para mim. Para que ele perguntou isso? Porque naquela época era importante. Para ele. Para mim já não é. Então, quando eu leio hoje o Livro dos Espíritos, cada vez mais que eu leio o Livro dos Espíritos, eu leio o Livro dos Espíritos e vejo que aquelas respostas agora, não é que elas não fazem mais sentido. Né? Eu já sei sobre aquele carro, como dirijo aquele carro. Eu não fico mais pensando se eu vou colocar a terceira, ou a quarta, ou a segunda, ou vou reduzir para a segunda marcha, se eu tenho que pisar na embreagem, ou se meu carro é automático. Eu não preciso mais pensar para algumas coisas.
Para outras eu penso, raciocino e não consigo ainda executar. Essas estou trabalhando, né? Senão, né, não estaria aqui falando com você, estava lá, longe, né? Mas estou trabalhando. Então, essa é a vida. Essa é a nossa proposta que a gente tem. Então, por fim, né, diante dessa mensagem, desse estudo rápido, não se perca muito, eu quis deixar para vocês. Entender sobre quem nós somos. Se a gente der mais uma passadinha dentro da ciência, né, o Einstein ele fala que a matéria é energia condensada. As pessoas ainda desafiam, né, o mundo ao pensar o seguinte: nossa, morreu o espírito, né, alguém morreu. Para onde foi isso? Né? Vocês veem que imediatamente, com o afastamento do espírito, aquela matéria se decompõe. E quem sustenta aquela matéria é o espírito. O espírito tem que ter ido para algum lugar. Ele tem que ter ido para algum lugar. E aí, quando a gente entende, estuda um pouquinho do perispírito, olha como é que esse estudo do perispírito fica muito facilitado quando a gente tem um domínio lá de matérias, elementos, moléculas. A gente começa a entender que isso tudo funciona, que aquele corpo perispiritual é uma matéria, mas é uma matéria tão fininha que a gente não percebe. Tal como o ar. A gente sabe que está aqui, ó. Se eu passar a mão, eu sinto ele, mas eu não vejo. Mas ele está aqui. Aí eu vejo, eu tenho uma dificuldade para entender certas coisas. Você acredita? Eu não acredito nos espíritos. Você acredita no ar? Acredito. Respira aí. Você viu que você está respirando? Não. Como é que você acredita no ar? Aí ele falou, não, eu sinto o ar. Eu falei, eu também. Eu também sinto os espíritos. É isso. Essa é a resposta que o espírito tem que dar. Sente o ar? Não. Então, não questiona que eu sinto os espíritos. Sei que ele está. Sei que eles estão. E agradeço profundamente por eles estarem aqui, nos amparando. Todos os espíritos que acompanham vocês, que vieram na casa, foram recebidos, estão felizes por vocês estarem aqui. É uma reunião pública, é um momento muito sublime. Muito sublime. Aqui há uma união energética. Cada pessoa recebe uma quantidade de energia, da mesma energia. E esse microfone, querendo diminuir a importância, mas ele passa por alguma porcentagem de entretenimento. Fala isso. Enquanto estão todos vocês olhando para mim, não tem ninguém pensando em outra coisa que não seja aquilo que eu vou falar a seguir. Estão todos vocês concentrados num único cara. Mesmo microfone. E todos vocês, então, a despeito de como chegaram, todos vocês focados em uma única coisa. É nesse momento em que todo mundo se concentra aqui, e esse fluxo de energia, ao ser absorvido por uma pessoa, como ela está na mesma comunhão de pensamento de todos vocês, a gente se estende cada vez mais. Sempre disse isso. Vou repetir mais uma vez aqui. Dia que a gente quiser, a gente às vezes entra aqui e fala assim, meu Deus, me ajuda. Pedi e obtereis. Chega aqui e fala assim, me ajuda. Eu falo, meu Deus, me ajuda. Recebe a ajuda dele. E vai fazendo sua própria prece. O dia que a gente tiver uma comunhão de pensamento, em que uma pessoa fala assim, meu Deus, ajuda as pessoas dessa sala e me deixa de lado.
porque hoje eu vim aqui para rezar por elas. Toda a minha energia que eu tenho do meu corpo possa ser levada para todas as pessoas que estão sentadas ao meu lado nessa sala. Se cada uma das pessoas aqui fizer isso, você faz uma prece, mas recebe 30. Enquanto a gente tende a sentar aqui, mas, meu Deus, ajude a mim. Mas isso não é possível, esse convite. Nossas angústias são tão grandes, né, tão grandes, que a gente entra aqui, já chegar aqui já é muita vitória. Vir aqui com as pernas é muito forte. Isso, né? Mas o mais importante é que, ainda que sozinhos, façam esse exercício. Pratiquem isso. Hoje eu vou rezar por mim. Quando terminar, agora, Senhor, ajuda todo mundo dessa sala. Agora vocês vão entender o que é receber 30 preces destinadas a você. Pessoas, cabeças, biótipos, evoluções diferentes, todas vindo na sua direção. Isso é amor ao próximo e a si mesmo. Jesus te abençoe.